Quantos estão contentes essa noite? Hoje vai ser um culto bastante participativo. Quantos vieram aqui assistir o culto? Faz assim, e quantos vieram participar do culto? Amém. Então, se você veio participar do culto, você está no local certo, porque hoje vai ser um culto participativo. Amém? Quantos estão com frio e calor? Eu confesso que eu estou com calor. Talvez a formalidade de ficar com um terno aqui, logo eu vou tirar isso aqui. Mas graças a Deus estou contente, porque Jesus tem nos dado a oportunidade, mais uma vez, de estar na casa dele. Amém? Se você está contente, coloque um sorriso na sua cara, mostra os dentes. Quem não tem dente, mostra a dentadura. Quem tiver dentadura, mostra a banguela. Quando nós formos para o céu, nosso corpo vai ser transformado. Vamos chegar lá perfeito, né? E uma coisa que eu aprendi é que o céu é local de surpresas. Embora nós viemos de lá, mas nós talvez se esquecemos do que tem lá. Mas vamos lembrar de algumas coisinhas, né? Quantos acham que no céu tem carro? Fábio, só o Fábio, o Wilson, Lani, eu, tem mais alguns ali, né? O que diz a Bíblia? Lá tem ruas o quê? De ouro. O que anda na rua, gente? Carro. A gente atravessa a rua, não é mesmo? Deus é sábio. Se nós temos calçada, rua aqui, na calçada anda pedestre. Agora tem patinete, um monte de coisa, né? Pessoal que passeia de cachorro. Mas se bicicleta, mas se no céu, olha lá, mas se no céu tem ruas de ouro, né? É sinal que lá tem carro. Mas onde está isso na Bíblia? Como Elias foi para o céu? Uau! Opa, uma carruagem. Carruagem é melhor que carro? Você sabe que numa festa de casais nós fomos lá para Poços de Caldas. Poços de Caldas tem carruagem ali. É uma coisa bem romântica. Então o céu é um lugar de romantismo? É, gente. Lá impera o amor. Porque lá vive o amor. E é o amor verdadeiro. O que mais que tem no céu? Quem acha que no céu tem animal? Já melhorou, né? A Bíblia diz que vai vir um cavaleiro sentado num cavalo branco. Da onde vem esse cavalo branco? Do céu. No céu, cavalo a gente já sabe que tem lá, e é branco, né? Aquelas perguntinhas que falam qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? E aí tem gente que fala que é preto, azul, ar colorido, marrom. O nosso cavaleiro vem num cavalo branco, diz a Bíblia. Irmãos, no céu é um lugar de surpresa. Talvez a sementinha que você plantou para alguém que você já nem lembra mais, quando chegar no céu, lembra de mim? Não, quem é você? Você falou assim, assim, assim. Puxa, rapaz, eu nem lembro, mas olha, você falando agora, me recordei. Você está aqui por causa daquelas suas palavras. Talvez por causa da forma de você atravessar a rua. Talvez pela forma de você conduzir o seu lar. Talvez pela forma de você tirar as suas notas na escola, os estudantes, jovens, adolescentes. E mesmo que seja baixa, tirava nota baixa, não reclamava assim, me ajuda. Às vezes aquele coleguinha assim olhando, esse cara é crazy, é louco. Tirou uma nota vermelha e está falando, Jesus me ajuda. Será que Jesus vai descer aqui e vai fazer a prova para ele? Mas aquela pessoa ficou com aquela voz e ela se converteu. E lá no céu ela está te esperando. E quando você chegar lá, foi o seu testemunho quem me salvou. Amém? O céu vai ser um lugar de surpresa, irmãos. Acredite nisso. É para lá que nós vamos. E não vai tardar, sabe por quê? Jesus está voltando. Aleluia. E hoje, como eu disse, vai ser um culto bastante participativo. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia. Eu sei que muitos não têm tempo de ler a Bíblia. Muitos talvez não gostam de ler a Bíblia. Mas hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Amém?
Então nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 27. Êxodo 27. Nós vamos ler o versículo 9 em diante. A mensagem de hoje traz o título Acesso ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Amém? Êxodo, capítulo 27, versículo 9. Diz assim, a minha Bíblia diz assim: farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul do Neguebe terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de pratas nas colunas. E o lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de pratas nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. E o lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é a Tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler agora. Senhor, meu Deus, ó Senhor, fala aos nossos corações, fala, Senhor, à Tua igreja. Senhor, quebranta nossos corações. Espírito Santo de Deus, amolece nossos corações para aceitarmos a Tua mensagem. Ó Espírito Santo de Deus, abre nossas mentes para que possamos compreender e entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti e te peço a Tua bênção especial na vida de cada um, hoje e sempre. Amém. O tabernáculo, algumas Bíblias dizem que essa medida traz em côvado. O côvado tem aproximadamente 45 centímetros. O que é um côvado? O côvado eles mediam do dedo mediano até o cotovelo, tá? Esse é um côvado. Ah, mas pastor Fernando, o senhor com 1,90 m deve dar um côvado e meio, o meu já dá meio côvado. Ah, mas a medida exata, não se tem uma medida exata, mas chega-se a 45 centímetros. Então admitiu-se que 45 centímetros equivale a um côvado. Então por isso que talvez a sua Bíblia traz a medida em côvados. E ali Moisés teve a instrução divina de construir o tabernáculo. Voltando um pouquinho para nós entendermos isso, eu não quero estender a palavra, mas nós temos tempo para poder exemplificar isso. O tabernáculo, quando Deus mostrou a Moisés no Monte Horebe, Deus depois passou para ele algumas diretrizes de quanto seria, como seria aquilo que Moisés viu. Então Moisés tirou o povo do Egito, ele foi incumbido de fazer essa missão para Deus aqui na terra. Ele tirou o povo do Egito. O povo de Israel estava cativo no Egito, todos lembram disso? Teve as pragas, e ali eles estavam prisioneiros, até que eles saíram e vagaram por quanto tempo no deserto? 40 dias? 40 anos. 40 anos equivale-se a uma geração. E ali passou eles, e quando eles passaram todo aquilo que nós já sabemos, né? Se você não sabe, pode procurar na Bíblia, que essa história está bem clara lá. E ali passou-se no deserto aquele povo, e até que eles chegaram na terra prometida, e Deus passou para Moisés: Moisés, você vai fazer um tabernáculo. Por que Deus disse isso? Por que foi feito o tabernáculo? O tabernáculo foi feito para que Deus realmente se mostrasse ao povo que Ele estava ali, que Ele se fazia presente, e através do tabernáculo, onde nós vamos ver um pouco mais adiante, alguns utensílios
que tinha no tabernáculo. E ele disse a Moisés: você vai fazer uma tenda enorme, cercada, Moisés, de 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. Todo mundo entende mais ou menos o que é isso? E ele vai colocar algumas estacas assim e vai colocar cortina. Então imagine se essa igreja tendo 45 metros assim e 22 assim, ela não tem teto, mas ela tem essa cerca de cortinas. Amém? Está todo mundo comigo? Então ali era o tabernáculo. Dentro desse tabernáculo tinha um outro recinto, em que chamava-se santo. E dentro do santo tinha uma outra divisão, santo do santo. O santo, ele tinha 1,6 por 4, era dentro, imagina-se dentro da igreja, ele tem uma outra divisão aqui, que tem uma outra tenda, só que essa tenda era toda coberta. E ela era coberta com 4 tipos de cortinas. Coberta, ela era coberta. Imagina, a igreja era só ao redor, ok? E aí dentro disso, aí aqui tem uma tenda que realmente é coberta. Se você vê na Bíblia, você vai ver que eu não quero entrar nesses detalhes, mas ela tem uma cobertura que tem 4 tecidos em cima um do outro. Esses tecidos têm uns ornamentos, querubins, tem alguns ornamentos no tecido. E dentro do tabernáculo, todo esse conjunto todo existia alguns utensílios. E nós vamos então navegar na Bíblia e entender o porquê que Deus colocou tudo isso, o que significa tudo isso e por que nós estamos aqui hoje. Amém? Estão comigo? Amém. Eu vou ficar perguntando assim para esquentar, tá? Porque está esquentando aqui. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Então o tabernáculo, que nós já sabemos o que é, e tem o santo, e dentro do santo tem o santo do santo. Quando se entrava no tabernáculo, então vamos lá no passado, nós estamos aqui na igreja, mas entramos dentro do tabernáculo. A primeira coisa que se via era um altar de bronze. A primeira coisa, um altar de bronze estava ali. Então imagine se nós entrando aqui por aqui e o altar de bronze está aqui. O que significava o altar de bronze? Para que tinha o altar de bronze dentro do tabernáculo? Depois do altar de bronze, um pouco adiante, tinha uma pia de ouro. Então tinha uma pia de ouro aqui assim. Imagine-se que a entrada do tabernáculo é assim, ok? E aí vinha então a parte do santo, que era aquele recinto dentro do tabernáculo, todo coberto com o véu, com cortinas, tudo separando, que quem estava aqui nesse ponto, que se chama átrio do tabernáculo, não conseguia ver nada o que tem ali dentro. Então dentro do santo, aí tinha à direita uma mesa, à esquerda tinha o castiçal, candelabro, não sei, todos sabem o que é castiçal? Dormiu? Tá. Castiçal de ouro, é aquelas 7 pontas onde hoje se vê velas ali, né? O pessoal põe velas assim, lembraram? Amém, lembramos. E ao lado esquerdo, quando se entrava então no santo, tinha ali o castiçal de ouro. E aí vinha então o véu. Depois do véu, o que se tinha depois do véu era a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, antes ficava uma arca aqui. Quantos lembram disso? Dentro de uma arca, aquilo era tipo uma réplica, irmãos. A Bíblia dá a descrição de como era a arca, só que cada um desenha a arca e constrói a arca hoje uma réplica, conforme o entendimento que a Bíblia fala. Tá? Quando nós olhamos, nós sabemos, é uma arca. Por quê? Porque está dentro da descrição da Bíblia. Tá? 2 querubins de joelho, encurvado com as asas assim. Amém? Então dentro da arca ela tinha ali, dentro da arca ela tinha as tábuas da lei, ela tinha o maná, também tem um outro significado, não quero entrar nesse detalhe, mas ali dentro do santo tinha um véu, e atrás do véu tinha o santo do santo. Todo mundo comigo? Amém. Amém. Então nós estamos no átrio do tabernáculo, amém, igreja?
Dentro do santo, só entrava ali o sacerdote. Dentro do santo do santo, só entrava ali o sumo sacerdote. O que você é hoje para Deus? Nós vamos chegar a um ponto e entender o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, naquele tempo, cada tribo ele tinha um sacerdote. E esses sacerdotes, ele tinha um líder que era o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote, ele tinha o privilégio, ele tinha a permissão de entrar no santo do santo. Ninguém mais podia entrar. Você sabe o que a Bíblia diz que acontecesse se um de nós entrássemos lá? Nós morríamos, e diz a Bíblia que o fogo de Deus nos consumia. Ou seja, qualquer um que estivesse ali, entrasse ali sem ter sido escolhido, iria ser consumido pela presença de Deus, porque no santo do santo estava a arca da aliança, aonde Deus se revelava e a glória dele se fazia presente para o sumo sacerdote, e nós vamos entender o porquê disso. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele tinha a incumbência de chegar-se a Deus e falar com Deus. Para ele chegar-se a Deus, tinha todo um ritual. Eu não quero entrar nesse assunto, mas ele tinha todo um ritual. Ele tinha que se lavar, tinha que colocar umas vestes especiais. Ele entrava, saía, trocava de veste, punha outra veste, aí ele entrava novamente. Por 3 vezes ele fazia essa rotina até chegar-se a glória de Deus se revelar a ele, e nós vamos saber o porquê. O sumo sacerdote, quando uma vez ao ano chegava o tempo em que ele faria a expiação do pecado do povo de Israel, a expiação era o dia da remissão, ou seja, nós passávamos se nós estivéssemos lá, nós passávamos o ano inteiro trabalhando, estudando, carpindo, colhendo, né? Nos dias de hoje, talvez xingando alguém no trânsito, xingando o colega no trabalho, na escola, na faculdade, falando mal do vizinho, né? E cada um tinha o seu pecado oculto, o seu pecado voluntário, o seu pecado involuntário. E aí o sumo sacerdote chegava no dia da expiação, ele ia interceder pelos seus pecados perante Deus. Essa era a função do sumo sacerdote, de parecer perante Deus na arca da aliança. E eu imagino que se fosse nos tempos de hoje, ele ia falar: Deus, perdoa os pecados do Fernando, os pecados voluntários, os pecados involuntários, os pecados ocultos, os pecados claros, perdoa os pecados dele. Só que para ele fazer isso, tinha um ritual que ele fazia, que era levar um cordeiro. Era o cordeiro perfeito. Imagine que você tem um rebanho e ali você tem um cordeiro que aquele ali é o meu piturrucho, aquele ali é o mais bonitinho, é o meu cochô. Era aquele ali que ia morrer. Era o mais fofinho, né? Os irmãos que gostam de animal, sempre tem aquele que é mais... Eu gosto de todos, mas aqui é um amorzinho maior, sempre tem. Aqueles que tem bastante, né? Sempre tem o preferido, sempre tem o mais carinhoso, o mais chegado, sempre tem. Então era aquele ali que ia morrer. Para quê? Porque o sangue dele ia ser aspergido. Vamos entender depois como ele fazia esse ritual para você se ver livre dos seus pecados. Então, uma vez ao ano, chegava assim então o sacerdote e o sumo sacerdote, e aí chegava assim então aquele dia da expiação, em que todo o povo de Israel esperava ansiosamente, e esperava até que chegava o dia, e levava-se as oferendas ao Senhor. E ali os sacerdotes pegavam todas aquelas oferendas, pegavam aquele animal, e diz a Bíblia que
que aquele animal tinha que ser segurado pela cabeça, e ali ele tinha que ser degolado, e o sangue dele era colhido. E aí sim, depois que fazia isso, o sumo sacerdote entrava com aquele sangue dentro do santo do santo, e ele pegava e espargia aquele sangue lá dentro, e lá a glória de Deus se manifestava, porque o sangue de um inocente, de um animal puro, de um animal perfeito, era derramado para perdoar os pecados do povo de Israel. Você já ouviu essa história antes? Recentemente, há 2019 anos mais ou menos atrás. Estão acordados? Amém? Então acontecia-se isso uma vez ao ano. Existia esse ritual. Até que chega então, irmãos, um momento em que ele adentrava na mesa. O que ele fazia? No altar de bronze, nós vamos ver Êxodo 27:1. Êxodo 27:1. Ele fala assim: o altar de bronze, quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2 metros e 25 centímetros de largura. O altar será quadrado, numa altura será 1 metro e 35 centímetros. Dos 4 lados fará pontas em forma de chifre que formarão uma só peça, e o revestirá de bronze. Então ali vai estar o altar de bronze, o altar na entrada do átrio. E tu lhe farás também recipiente para recolher as cinzas da gordura incinerada, e pás, bacia para aspersão, garfos para carne, braseiro, para todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e fará 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar, e a cobrirá de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar, e as revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. Quando este for transportado de um lugar para o outro, farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Espera aí, li rápido, mas vamos lá. Então faz-se tipo uma bancada de madeira oca, e aí reveste ela de bronze, e aí fica sendo um altar de bronze para a entrada dos átrios. Todo mundo está entendendo? Então nós temos na entrada do átrio o altar de bronze. Logo em seguida tem a pia de cobre. Vamos lá no capítulo 30, versículo 19. Êxodo 30, 19. Vamos voltar ao 18 um pouquinho antes. Farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar. Então, é por isso que a gente sabe que tem o altar de bronze, e logo depois do altar de bronze, a pia de cobre, e depois a tenda do santo. Amém? Então está na Bíblia, não estou inventando, não, está na Bíblia, tá, irmãos? Então vamos lá. Tu colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. E quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada ao Senhor. Meus queridos, você já ouviu uma expressão: lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Nos tempos atuais, nós temos que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Lá atrás, eles lavavam, se banhavam em água. Por quê?
cordeiro não tinha sido morto ainda. Então eles lavavam em água. Vocês estão comigo? Então vamos adentrar. E aí chegou o lugar santo. Chegou a tenda, onde era toda coberta com as cortinas, em que quem estava do lado de fora não via quem estava dentro e o que estava dentro. E ao adentrar ali, tinha a mesa do lado direito. Vamos no 25, versículo 23. Êxodo 25, versículo 23. Olha que barulhinho bonito. Acho que os mais novos só estão no seu fone lá. Mas vamos lá. 25 e 23. Farás também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. De ouro puro a cobrirás. Lá fora estava coberto com o quê? Cobre. E aqui dentro, ouro puro a cobrirá. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Fará também 4 argolas de ouro e as porás em 4 cantos, formado pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas argolas para que sustentem as varas de madeira usada para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Então nós temos uma mesa de fora lá no átrio de bronze, temos a pia e entramos no santo, e ao lado direito nós temos uma mesa de ouro. Quando o sumo sacerdote entrava nesse recinto, ele colocava em cima dessa mesa também 12 pães. Sabe aqueles, o pessoal acha que chama de pão sírio, aquele pão chato, pega o pão e pum, fica uma esfirra grande do Habib sem recheio. É mais ou menos uma ideia de como era o pão naquela época. Até hoje eles fazem esse tipo de pão, mas é o pão, não sei, judeu, é um pão chato assim. E eles punham 6 e 6. Quando você participa da ceia, uma vez por mês, a gente lê uma palavra que fala: Ele é o pão da vida, que foi? Pode falar alto. Ele é o pão da vida, que foi? Jesus é o pão da vida, que foi moído, ele foi cortado aos pedaços, e nós se alimentamos desse pão, fazendo-se então em memória dele, pelo sacrifício que ele fez. Mas então lá no passado se colocava 6 pães de cada lado, fazendo 12 pães, representando cada tribo de Israel, para poder adentrar no Santo dos Santos e interceder pelo povo que tinha pecado. Vocês estão comigo? Então vamos adentrar. E do lado esquerdo tinha o quê? Quem lembra? Castiçal. Vamos lá. Êxodo 25, 31. Farás um candelabro, um castiçal de ouro puro, e o candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do lado de um lado e 3 braços do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa do outro lado do braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá
ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa com botão em flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre o último braço. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. E os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas. Estão comigo? Quantos braços saem de um lado? Quantos braços saem do outro? E agora ele está falando quantas lâmpadas? Por quê? Tem uma no meio. Então vamos adiante. Vocês estão comigo, né? Que bom. Igualmente lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Suas tesouras e cortar os pavinhos das lâmpadas, seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Como que era feito o candelabro? Uma peça de ouro, 35 quilos. Ele tinha que bater e batendo nela, e batendo, até sair 3 braços e fazer a flor, fazer o copo. Opa, mas saindo de uma base só. A Bíblia diz que o homem foi criado no 6º dia. No 6º dia formou Deus o homem e viu que era bom. A Bíblia diz que o número 6 é o número do... Número 7 é o número do nosso Deus. Os 3 braços da esquerda e os 3 braços da direita estão numa base, a base única, ou seja, 3 braços mais 3, 6, número do homem, ele está alicerçado numa base, que essa base é Deus. Se hoje você está aqui, irmãos, é porque você está alicerçado nessa base. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus fez tinha um propósito. Tudo que Deus reservou para nós lá no céu tem um propósito. Aquilo que tinha um propósito lá no início e hoje nós estamos vivenciando, é porque era esse propósito de nós estarmos aqui. E o que Deus reservou e segregou para nós lá, que ainda nós não sabemos, mas nós fazemos, antes de começar a pregação, será que tem carro no céu? Será que tem animal no céu? Tem rua no céu? Tem até rio da vida no céu? Tem muitas coisas lá que... Eu vou falar assim, o nosso irmão que teve lá, ele nem quis contar. Mas não ia acreditar. Eu sei que tem gente aqui na cavalo no céu, pastor Fernando, comeu demais antes de ir para o culto. Carruagem, que isso, ó. A Bíblia fala algumas coisinhas, mas sabe por quê? Lembra da tua morada. É de lá que nós somos. Nós não somos aqui, é de lá que nós somos. Então, ali estava o sumo sacerdote, então, dentro do santo, e ali o castiçal de ouro. E depois do castiçal de ouro, eu havia pulado, mas tem o altar de incenso, antes do véu que separa a entrada para a arca da aliança. O altar de incenso a gente vai encontrar ali, Êxodo 30. E diz ali: fará também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácio fará. Tudo madeira de acácio, né, irmãos? Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro tudo que estava fora do santo. Não levava ouro. O que ele entrou para dentro das cortinas do santo é ouro. Vocês têm notado isso? Estão comigo? Estão participando do culto, né? Então vamos continuar. Cobrirá de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fará uma moldura de ouro ao seu redor. Fará 2 argolas também de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais, utilizando para transportá-los. Usarás madeiras de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar de fronte do
Véu. Vocês estão lendo? Ou estão só escutando eu ler aqui? Defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Deus falando isso para Moisés. Então, os locais, para que nós não estejamos viajando, né, os locais aonde estão os utensílios dentro do tabernáculo e agora dentro do santo, está tudo escrito lá onde está. Então nós estamos no átrio do tabernáculo, e nós sabemos que ali tem a tenda do santo, e lá dentro da tenda do santo, do lado direito, tem uma mesa de ouro, do lado esquerdo tem o candelabro, e aqui na minha frente, antes do véu que separa a arca da aliança, tem ali então que acabamos de ler? Altar de incenso, saúde. Vocês estão comigo? E aí tem o véu. O véu separa então ali aquele lugar santo dos santos, ou seja, um santíssimo lugar, aonde Deus se faz presente através da arca da aliança. A arca da aliança foi construída para que o povo de Israel sempre lembrasse que existia um Deus que havia tirado eles lá do cativeiro e colocado naquela terra prometida. Por quê? Porque talvez a geração, como aconteceu, ela iria se perder, ou seja, esquecer aquilo que os antecessores haviam passado. Se hoje, meu irmão, você tem a incumbência de falar o que Deus fez na tua vida, provar para os seus filhos, seus netos, o que Deus fez na sua vida, para que quando você partir dessa para melhor, e eles ficarem aqui, lembrarem, não perca tempo de fazer isso. Porque nós vamos ver pela história de Israel que em algum momento eles se perderam de fazer isso. E depois nós vamos vendo que o povo de Israel ele passou e passa até hoje por várias tribulações. Ele passa por tribulação, aí vem alguém que o julga, passa por tribulação, aí vem alguém que o julga, e assim vai. É essas idas e vindas do povo de Israel, até que vai chegar um momento que todos nós sabemos que é o fim dos tempos, em que o mundo todo vai se voltar contra Israel. E aí o cavaleiro no cavalo branco, juntamente com eu e você, desceremos aqui e vamos falar: ei Israel, ao Messias que vocês rejeitaram, nós estamos aqui com ele há tempo, nós viemos aqui te salvar. É isso que vai acontecer, igreja. É desse jeitinho que vai acontecer. O povo vai ficar tudo lá, e a igreja vai descer com Jesus para salvar Israel. Você vai descer com Jesus para salvar Israel. Não queira estar aqui de espectador, assistindo isso, talvez, não sei, em alguma televisão, não sei lá o que vai ter naquela época. Porque a tecnologia está indo tão rápida, que eu não sei o que vai ter. Então não queira você estar aqui para ver isso, não. Mas queira você estar participando disso, sendo protagonista e não um espectador. Amém? Então ali estava, irmãos. Nós estamos parados então em frente ao véu do Santíssimo, ou seja, para entrar no Santo dos Santos. Estão comigo? Sim. Quem podia entrar lá dentro? Quem só poderia entrar lá dentro? O sumo sacerdote. E nós já vimos que, como eu falei, tinha vários rituais que ele tinha que fazer antes. E ele tinha que estar com uma vida impecável. Diz a Bíblia que se ele tivesse algum problema, se ele tivesse algum pecado, a hora que ele adentrava ali para pedir e interceder pelo povo de Israel, a glória do Senhor o mataria. Por quê? Porque perante Deus, só entra aquele que é justificado, que é purificado pelo sangue de Jesus. Como naquele tempo, Jesus ainda não havia morrido na cruz, eles tinham que passar todas essas partes que nós falamos aqui, para ele poder chegar lá. Ele não tinha outra alternativa. O sumo sacerdote, ele tinha que ser reto perante Deus. Ele não tinha outra alternativa. Se você tem hoje alternativa,
de estar na presença de Deus, de dobrar seu joelho, falar com Ele, abrir a Bíblia e Ele falar com você, glorifica o nome de Jesus, porque foi o intermédio dele que você tem esse privilégio. Naquele tempo o povo não tinha, eles não podiam. E ali então entrava o sumo sacerdote, e como eu disse, ele entrava com o sangue daquele cordeirinho bonitinho, o mais fofinho, e ele aspergia o sangue daquele cordeiro ali. E Deus, na sua infinita glória, quando via aquele sangue daquele animal inocente, aquele animal perfeito, ele descia e se fazia presente. E ali o sumo sacerdote falava com Deus: o teu povo está aqui, estão pedindo perdão dos pecados, e assim, intercedia. E ali ficava o sumo sacerdote falando com Deus. E quando se fazia então presente a glória de Deus, e ali consumia então todo aquele sangue aspergido ali, aí sim o sumo sacerdote saía e falava ao povo de Israel: seus pecados estão perdoados. E aí era uma festa. E aí eu trago vocês para o dia de hoje. Vamos só voltar um pouquinho. A expiação era a remissão dos pecados. A mesa com os pães, local onde era deixado os pães, simbolizava o suprimento de Deus, irmãos. Quando se colocava os pães naquela mesa, o povo estava agradecendo a Deus. As oferendas que levavam ali, cada uma, irmãos, eu não vou entrar nesse esquisito, porque senão vamos se estender muito, mas cada uma das oferendas que se levava ali, quando você começa a ler aqui, do capítulo 27 até o capítulo 31 de Êxodo, você vai entender direitinho o que é que você tem hoje em suas mãos, e você talvez não dê conta disso. Mas cada oferenda que se levava ali, irmãos, tem um significado. E no caso aqui dos pães, significava: Deus, eu estou te agradecendo, te louvando pelo suprimento, pelo teu cuidado, pela tua provisão. E ali eram especiarias que levavam-se ali, irmãos, em gratidão a Deus. Então, desde aquele tempo, meus queridos, tinha-se a cultura na igreja de se levar, não na igreja, mas ali no povo de Deus, que hoje se estende à igreja, de levar especiarias, mantimentos, dízimo à casa do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E o castiçal, as 6 hastes, número do homem, nós já falamos isso, o número do homem, baseado, fundamentado, saindo, enraizado da coluna central, que é Deus. E hoje nós sabemos que nós somos merecedores por intermédio da morte de Jesus. O altar de incenso simbolizava eu e você. Abre aí Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Vamos ver o que Davi está falando ali. Olha só, o que Davi fala nesse salmo? Que a minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Aquele incenso ali aceso, irmãos, e saindo aquela fumaça, se hoje, com o teu louvor, com a tua gratidão, com a tua adoração, era aquilo que era simbolizado lá no passado, hoje você não precisa acender um incenso, você pode, através do seu louvor, tua adoração, ser um incenso nas narinas do nosso Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então nós vemos, meus queridos, que tudo aquilo que Deus mostrou para Moisés e depois disse a ele: faça assim, 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 conforme eu te mostrei, havia um propósito. Se você nessa noite, irmãos, se você está tranquilo, se você está sossegado, se você não precisa vir ao nosso reverendo e falar: pede lá perdão pelos meus pecados. Tem uns que eu nem sei que eu fiz, mas eu sei que eu fiz, eu nem sei quais são. Não, pastor, eu fiz isso, pede perdão lá. Você não precisa fazer isso.
Você sabe por quê? Vamos então agora recordar tudo isso que nós passamos. Para o sumo sacerdote adentrar ali e pedir perdão para o povo de Israel, ele matava um cordeiro. E o cordeiro era o mais bonito, perfeito, puro de todos. Você conhece um cordeiro que foi morto por você? Para redimir os seus pecados? É esse cordeiro que está aqui hoje. É esse cordeiro que está aqui hoje. Eu não sei se tem alguém que nos está visitando hoje, mas esse cordeiro é Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu lá no passado, ele um dia, ele colocou um basta. Ele disse: eu me entrego para tudo isso que tem que ser feito, para que eles nunca mais precisam fazer. Eu vou a degola, eu deixo o meu sangue derramar, para que eles possam adentrar perante ti, meu Pai, e na presença do Santo dos Santos falar contigo. Deus fez isso. Ele deixou que o seu filho viesse aqui e passasse por tudo isso. Abra sua Bíblia ali em Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 50. Ali na morte de Jesus, na cruz do Calvário, ele disse assim: então Jesus exclamou uma vez mais e em alta voz e entregou o Espírito. No momento instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. O que tem entre para você? O que tem que não deixar você entrar no Santo do Santo? O véu. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, Jesus Cristo fez: olha, não precisa mais ter véu. Vocês podem olhar para o Santo do Santo. Vocês podem chegar no Santo do Santo. Vocês podem ver o Santo do Santo. É esse o privilégio que você tem hoje, igreja. Você não precisa mais do sumo sacerdote que vai fazer tudo isso com você, porque ele já fez. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes reais, porque nós temos um sumo sacerdote. Ele é o líder de todos nós. O sumo sacerdote, ele é escolhido. E o que a Bíblia diz? Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Aleluia. Meus queridos, quando a gente olha para a Bíblia e começa a entender realmente tudo aquilo que passou e que nós estamos passando, oh, que saudade que eu tenho da minha casa lá no céu. Que saudade que eu tenho do meu lar. Que saudade que eu tenho de rever aquilo lá. Que hoje na minha cabeça eu não lembro de tudo que tem. Não lembro, eu vim de lá, mas eu não lembro. Eu não vejo a hora de voltar para lá. Aleluia. E vamos lá, abra em Hebreus 9. Hebreus 9. Capítulo 11. Hebreus 9, versículo 11 ao 15. Hebreus 9. O perfeito sacrifício de Cristo. E diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Opa, há um mistério aqui. Aquele tabernáculo foi construído por Moisés. Só que ele construiu algo que ele tinha visto. Não é isso que nós lemos? Você vai fazer conforme eu estou falando, conforme você viu. E aqui Jesus Cristo corroborando aquilo que foi falado lá atrás. Estão comigo?
E ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, ou seja, não pertencia aqui ao mundo, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo do Santo, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Aleluia, glória a Deus. Cada versículo você pode glorificar a Deus. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre o que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós sabemos por que Jesus Cristo fez tudo aquilo por nós. Glória a Deus! Aleluia! E ainda nós vamos um pouco mais além, Hebreus 10 e 17. Já estou terminando. Com isso tudo a gente conclui que dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Você está perdoado de uma vez por todas, irmão. Não tem que uma vez por ano você chegar, adentrar no Santo dos Santos, pedir perdão. Você está perdoado. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você faz, porque você é filho de Deus, você aceitou Jesus e Ele perdoa você a todo instante. Basta você sempre falar com Ele. Esse é o nosso Deus. Nós não temos que esperar um ano. A todo momento o Senhor me perdoa. Fez alguma coisa, o Senhor me perdoa. A todo instante que você sentir necessidade de pedir perdão a Deus, Ele te perdoa. Você não precisa esperar um ano, irmãos, como o povo esperava. Nós temos livre acesso no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Nós podemos adentrar ali a hora que quiser. Não precisa esperar dia de expiação. Todos os dias depois da morte de Cristo é o dia da remissão. Ele nos deu isso. Aposta-se disso, igreja. Aposta-se desse privilégio. Não é à toa que Jesus Cristo, com os braços abertos lá na cruz do Calvário, Ele disse: Pai, está consumado. Tudo aquilo que Deus fez, desde libertar o povo de Israel do cativeiro, passou-se por todas essas fases. Tudo isso que nós trilhamos agora essa noite, até chegar nos dias, não foi à toa. Foi por um propósito. Foi por amor de você. Foi só por amor. Eu quero chamar aqui o pessoal que canta, que toca. Aquele último hino que nós cantamos. Nada além do sangue. Depois do sangue de Jesus, não há mais nada, igreja. Não há mais nada que se fazer. É apenas aceitar. Você é livre. Você é livre para entrar no Santo dos Santos. Não se tem mais véu, não se tem mais nada que se interrompa, não precise fazer mais sacrifício nenhum. Você é livre, igreja. Aposta-se dessa liberdade, agarre essa liberdade, aproveite dessa liberdade. Há uma expressão em inglês que fala enjoy, ou seja, regozije, desfrute dessa liberdade. Aleluia. Vamos louvar a Deus.